Nós estamos aqui vivendo o 18º Congresso Eucarístico Nacional na Arquidiocese de Olinda e Recife, e nós temos aqui no Centro de Convenções, onde a maior parte das atividades está acontecendo, um espaço próprio para as pastorais sociais e os organismos, como Caritas, a Rede Um Grito pela Vida, apresentar as suas atividades, tornar essa nossa atividade evangelizadora mais conhecida. Esse momento é de visibilidade, porque aqui nós temos vários movimentos, várias pastorais, que são pastorais ligadas diretamente à ação da igreja, da própria igreja, dos movimentos como Pastoral Familiar, Juventude Missionária e outros movimentos. E aí você chega num espaço como esse e se depara com um espaço exclusivo para as pastorais sociais, para os organismos. Isso é muito importante. As pastorais sociais fazem justamente essa ligação entre fé e vida, fé e ação social, permeando o corpo social do Cristo. Então, cristificando o corpo social, e daí a importância da presença das pastorais sociais integradas, portanto, no processo do Congresso. O Congresso Eucarístico, ele traz as pastorais sociais para o centro das discussões. Por exemplo, os povos indígenas, nós estamos aqui, trazendo o nome dos povos indígenas, representando esse trabalho missionário com os povos indígenas. Pão em todas as mesas. Hoje, a gente precisa tomar consciência que celebrar a Eucaristia, comungar Jesus no pão e no vinho consagrados, corpo e sangue, entregues para a nossa salvação. É o compromisso com aqueles que não têm voz, vez e lugar na sociedade. Então, a importância das pastorais estarem conjugadas, dando-se testemunho também de que atuam conjuntamente, a ação comum da igreja no social, construindo também um projeto de sociedade que sinalize o reino de Deus. Portanto, devemos, como igreja no Brasil e CNBB em particular, sempre considerar a importância das pastorais sociais participarem nos congressos eucarísticos. Estar presente enquanto pastoral migrante, enquanto conjunto de pastoral do campo, no evento como Congresso Eucarístico, a gente traz consigo um sentimento de pertença, de ocupar espaços, de dar visibilidade, muitas vezes, para as nossas pastorais, que são invisíveis para uma grande parte de nossa igreja. Quando a gente fala da Eucaristia, nós estamos falando do corpo de Jesus, onde Jesus se expõe aos pobres, onde ele se coloca à disposição dos pobres, e é isso que a pastoral social tem que fazer, este Cristo vivo no meio dessa vivência com o povo, e principalmente o povo pobre. O grande tema do Congresso é pão em todas as mesas. E essa fala, essa expressão, ela dialoga diretamente com as pastorais sociais, especialmente com as pastorais do campo, que estão preocupadas na questão da reforma agrária, da demarcação dos territórios indígenas, da titulação das terras quilombolas, porque é a partir da terra e dos territórios que se produz comida de qualidade para alimentar as pessoas. Nós realizamos o congresso com esse tema em um contexto extremamente difícil, quando temos mais de 30 milhões de irmãos e de irmãs nossos no Brasil passando fome e mais de 60 milhões com insegurança alimentar. Estar aqui hoje é dizer que a igreja está vendo essa situação, o grito dos pobres, o grito dos pescadores, o grito do povo de rua, o grito dos índios, o grito dos quilombolas. Então, é uma forma da igreja dizer: estamos ouvindo desse grito. E esse serviço das pastorais sociais, ele é muito importante para a gente estar junto desse povo, para poder contribuir com essa transformação. Pão em todas as mesas significa ter terra demarcada, o território como espaço sagrado para a cosmologia dos povos indígenas, sim, para todos. Acho que sem terra é difícil produzir, e pensar numa agricultura de subsistência, uma agricultura que ela vá de
como um enfrentamento a esse modelo mercadológico, né, que só pensa em lucrar cada vez mais. Os povos indígenas, eles estão focados no bem viver. O que é o bem viver? O bem viver não significa você ter mais, e sim você necessitar menos. Quando você passa numa comunidade, numa região, a necessitar menos, você está vivendo bem. Então, ter terra demarcada, a demarcação das terras indígenas, ela é muito importante para contribuir com esse processo da alimentação saudável também. Porque a agroecologia, a agricultura familiar, ela só vai existir quando se tem terra para plantar. Então, terra em primeiro lugar, como também uma referência para uma alimentação saudável. O próprio Jesus Cristo, por muitas vezes, fez essa relação entre a comida e as pessoas, na partilha dos pães, quando ele se apresenta como pão vivo. Então, essa relação direta entre o congresso e a ação das pastorais sociais, ela está muito fundamentada na Bíblia e na prática das pastorais sociais. Povos indígenas, povo da periferia, outros gritos, pode dizer. Povo da rua, presente. Nacional da sobriedade, Presente. Pastoral da mulher marginalizada, presente. Pastoral da menor, presente. Pastoral carcerária, presente. Dos excluídos, presente. Pastoral operária, presente. Sexta Semana Social Brasileira, presente. Por isso vem. Maria do Espírito Santo, presente. José Cláudio, presente. João Pedro Teixeira, presente. Irmã Dorothy, presente. Dom Philips, presente. Bruno Pereira, presente. Mataram mais um irmão, mataram mais uma irmã, mas ele ressuscitará, ressuscitará, ressuscitará. A violência, ela é um instrumento recorrente do modelo. Sempre o modelo faz uso quando ele se sente ameaçado, ou quando ele quer retirar as comunidades, os camponeses, os quilombolas de uma terra ou de um território. Mas aquela violência que tira a vida, que mata, essa dói muito na gente e ainda é uma situação que o Estado brasileiro não conseguiu superar. Para a gente ter uma ideia, só esse ano, até outubro, já foram assassinados no campo brasileiro 33 pessoas. Isso não pode existir, isso fere a nossa democracia, isso fere o Estado Democrático de Direito, isso fere a vontade do projeto de Deus. Nós somos filhos e filhas de Deus e devemos viver com dignidade. E quando a violência age, e principalmente quando tira a vida de alguma pessoa, ela é gritante, ela interfere na criação, porque a criação, a terra, o território foi colocado para que a gente vivesse bem em harmonia. E é um ataque de morte, é muito triste, muito doloroso, e a sociedade tem o dever de superar esse momento de violência no campo.
Nós aproveitamos esse momento da realização do 18º Congresso Eucarístico justamente para ampliar essa discussão, né, junto às pastorais sociais e outras pessoas, né, que estão fazendo parte desse encontro, pessoas que fazem parte da igreja, para que a gente possa discutir sobre o enraizamento e como a igreja pode contribuir ainda mais com a realização, com o desenvolvimento dessa campanha. A nossa ideia inicial é que todos tomem conhecimento da campanha, percebam como ela funciona e mais, que possam criar nos seus estados, nos seus municípios, comitês da campanha contra a violência no campo. Cada pastoral com seu rosto específico, a sua pauta, a sua mobilização é garantia dos direitos. Dos direitos sociais, direitos por vida digna, direito à saúde, direito à assistência médica, à educação. Quer dizer, é o grande sonho, é a grande utopia. A gente pode dizer assim que na luta pelos direitos está de fato a Eucaristia. Penso que a gente ligando a Eucaristia com luta por direito, Eucaristia com pastorais sociais, o desafio nosso é a gente eucaristizar o mundo. Levar exatamente esse trabalho onde que as pessoas tenham vida e vida em abundância com o nosso trabalho, a ação caritativa da igreja no Brasil e da igreja do mundo. Eu vejo como um símbolo maior a luta, né? A luta de cada pastoral, a luta de cada organismo, a luta de cada segmento nesse setor pastoral da Igreja Católica. Então acho que o maior símbolo é a luta, a bandeira de que cada uma, né, carrega. Então, nós olhando esses estandes mesmo, a gente percebe os banners, né, identificando cada segmento do setor pastoral, dos movimentos pastorais sociais da igreja, e você começa a ter, né, a fazer uma leitura da sua missão, né? Então, para mim, acho que a luta, né, acho que o maior símbolo seria esse. Pensar em unificação de pastoral é preciso levar em consideração todos esses aspectos. A vida comunitária, numa dimensão coletiva e solidária, a vida nos espaços de respeito à diversidade cultural, que eu acho que isso é muito importante, que o Brasil é um país pluricultural. Nós temos diversos povos, nós temos diversas comunidades tradicionais e esses grupos, eles fazem uma diferença muito grande no respeito à diferença, em todas as realidades de segmento de nossa sociedade. Temos esperança sempre, porque nós somos seguidores de Jesus de Nazaré, né, que venceu a morte e que nos trouxe para nós uma perspectiva de que a gente pode viver bem como irmãos e como irmãs. Então a nossa esperança, primeiro em Jesus de Nazaré e depois nas nossas organizações populares que sonham com o Brasil com muita comida na mesa, com muito emprego, com muita diversão e que a gente tem espaço para louvar o nosso Deus da vida, agradecendo por ter pão em todas as mesas. Viva a Pastoral da Saúde, viva a CNBB, viva a nossa Arquidiocese Sinfolinda e viva a vida! As mesas da Páscoa, nova certeza, a festa haverá e o povo a cantar aleluia. A festa haverá e o povo a cantar aleluia.